E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso e hoje nós iremos aprender uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. Como saber qual fonte necessária pegar para o meu PC Gamer que eu estou montando ou para o PC Gamer do cliente que eu estou montando ou enfim, sei lá, né? Como saber a fonte ideal para tal configuração. Então vamos lá. Bruno, mas você está falando de fontes, a aula é de fontes, por que tem muitas placas de vídeo aqui na sua bancada? A aula é sobre placa de vídeo, eu não estou sabendo? Não, na verdade é a placa de vídeo que nós iremos utilizar como base para saber quanto de fonte pegar para a nossa configuração. Olha só, eu tenho diversas placas de vídeo aqui na minha bancada aqui. Essa daqui, pessoal, é uma placa de vídeo, eu tô com a caixa dela só aqui, tá? Não estou com a placa de vídeo aqui, mas com a caixa dá para ter uma ideia bem legal de quanto de fonte você pode pegar. Essa daqui é a GT1030, provavelmente você já conhece ela. Essa placa de vídeo aqui é uma placa de vídeo de entrada, tá? Ela não tem conector extra de energia. É uma placa de vídeo bem pequena mesmo assim, e que cabe na grande maioria dos computadores. Você não precisa ter uma fonte tão boa assim para colocar ela. É uma placa de vídeo bem pequena e bem de entrada também. E como é que eu vou saber quanto de fonte essa placa de vídeo aqui precisa para ser rodada aí, né, ser funcional no meu computador? Aqui na própria caixa, olha só, essa aqui é uma caixa chinesa e também tem isso, né? A grande maioria das caixas de placa de vídeo já tem isso. Mas se essa informação não tiver na caixa, você pode pesquisar também na internet no fabricante da sua placa de vídeo, tá? Olha só, na caixa aqui da placa de vídeo atrás aqui, ó, na verdade aqui embaixo, está escrito aqui, ó, o mínimo de sistema requerido para essa placa de vídeo aqui. Tá ali 4 GB de memória RAM e também tem a fonte aqui, olha só, mínimo de 300 watts de boa qualidade para essa placa de vídeo. Então, se você quiser colocar essa placa de vídeo aqui no seu computador, você precisa no mínimo de 300 watts, que é o necessário para rodar essa placa de vídeo para ela ser funcional. Aí você vai me falar, uma dúvida também que eu sempre tive e que provavelmente você deve ter também. Esse 300 watts que essa caixa fala aqui, é só da placa de vídeo ou é da placa de vídeo e do computador inteiro? É da placa de vídeo e do computador inteiro, não é só da placa de vídeo. Ela faz uma estimativa, a própria placa de vídeo e todas elas aqui, elas fazem uma estimativa de quanto você vai precisar da placa de vídeo e também do seu computador completo, né? Do processador, da memória RAM, da placa-mãe e de tudo mais. Então, a fonte que ela indica aqui para você na placa de vídeo é para a placa e também para todo o computador. Fique ciente disso. Eu sempre que mexi com o computador pensei que era só a placa de vídeo, mas eu olhando a fundo é da placa de vídeo e também do computador completo. Mas é claro, pessoal, não é uma verdade absoluta, porque eu não sei qual vai ser a sua configuração. Talvez seu processador seja muito potente e sua placa de vídeo nem tanto assim, isso é um erro, a gente vai conferir isso depois em outra aula, mas depende bastante do seu resto de configuração. Talvez você tenha muita memória RAM e talvez isso exija um pouco mais fonte também, então depende bastante. E como é que você pode calcular isso daí se você tem muita memória RAM, se tem um processador muito potente e talvez a placa de vídeo diz aqui que precisa de 300 watts, mas precisa de mais. Como é que eu vou saber se precisa de mais ou não? Tem vários sites que já fazem esse cálculo automaticamente para você. Você entra no site, coloca o tanto de peças que você tem e ele te dá uma estimativa, um resultado ali de quanto você precisa de fonte ou a fonte que você pode pegar mais próxima que vai te atender em relação ao seu PC Gamer. Ou não precisa nem do seu PC Gamer, não, um PC comum aí para trabalho e tudo mais, você também pode fazer essa estimativa aí em sites como esse. Você preenche ali o seu processador, a memória RAM, a placa de vídeo e tudo mais, e no final o site te dá um resultado de fonte necessária. Um outro tipo de placa de vídeo também que você pode e deve ficar de olho é sobre essas aqui, olha só. Essas placas de vídeo aqui, ó, como por exemplo a RX 570, essas placas aqui, elas pedem bastante fonte, tá? Olha só, como é que eu posso saber disso? Ela tem um conector extra de 8 pinos. E placas de vídeo que tem conector extra aqui para você conectar de 6 pinos, 8 pinos, tem placas de vídeo de 2 vezes 8 pinos. Essas placas de vídeo requerem um pouco mais de atenção em relação à quantidade de fonte, tá? Olhe bem antes de você colocar, porque se você colocar uma fonte que não supre tanto assim a placa de vídeo, pode dar vários problemas no seu computador, principalmente também queimar algum componente ou até a sua própria placa de vídeo. Ninguém quer perder uma placa de vídeo por causa de falta de atenção de fonte, né? Então, olhe bem qual fonte você pode e você deve adquirir antes de você comprar uma placa de vídeo. É sempre legal você ver uma fonte primeiro e depois começar a comprar aí a placa de vídeo e colocar no seu computador. Existem placas de vídeo também que são boas, né? São boas. Essa placa de vídeo aqui é uma GTX 1650, ela roda jogos atuais, é muito boa, só que tem um porém, ela não tem conector extra de energia. Olha só que legal.
Por ser uma placa de vídeo mais nova, por ter tecnologias mais novas, ela não pede muita fonte e ela entrega mais desempenho, só que aí ela encarece um pouco mais, tá? Ela fica um pouco mais cara, mas ela não tem conector extra de energia. E ela também é muito boa. Mas mesmo assim, aqui na caixa dela, essa aqui é a caixa dela, olha só, aqui atrás está escrito, ó, para essa placa de vídeo é recomendado uma fonte de 450 watts de boa qualidade. Ou seja, já está fazendo uma estimativa da placa de vídeo e também do seu PC completo, certo? Bruno, mas vem cá, eu não quero colocar a placa de vídeo no computador. Como é que a gente faz? O que a gente faz? O site também é propício para isso. Eu vou deixar o link na descrição aí e você pode colocar aí seu processador e não precisa colocar placa de vídeo nenhuma. Ele vai te dar também uma estimativa do que você precisa. Mas mesmo que você não coloque uma placa de vídeo, é importante você colocar pelo menos 400 watts de fonte, 450 watts de fonte aí, para você ter uma sobra de sistema. Se você quiser colocar mais memória RAM, você vai poder. Se você quiser colocar um processador melhor, você vai poder trocar a placa-mãe também e até colocar uma placa de vídeo futuramente, se você quiser, você vai poder também, porque você vai ter fonte necessária. Eu indico você fazer isso porque para você não ficar direto trocando de fonte. Já aconteceu isso comigo, troquei direto umas 2 ou 3 vezes de fonte até eu ir lá comprar uma fonte de qualidade e de boa capacidade energética para não ficar trocando de fonte toda hora. Para ter uma durabilidade a mais, se eu quiser trocar de placa de vídeo, eu posso. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula rápida, uma explicação um pouco mais rápida, mas foi detalhado em relação a sobre que fonte você pegar para o seu computador, para sua configuração aí, para não ficar na mão. Qualquer dúvida que você tenha, você pode comentar aí embaixo, tá? O site que eu indiquei para vocês também está na descrição do vídeo, é bem simples você mexer nele, não tem segredo nenhum, tá? É só você ir preenchendo ali e depois clicar para ver o resultado da fonte ideal para você. Esse é o vídeo de hoje, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontramos na próxima aula e até lá. Um grande abraço e fiquem bem.